É possível nascer já com depressão? E aí, com vocês? Terminou a pergunta. Já, é. Sim, é possível nascer com depressão. É possível nascer com depressão fundamentalmente por duas razões. Poderia colocar até três razões. Vou colocar três. Razão número 1, eu trago da minha história do passado experiências muito amargas e que essas experiências estão depositadas no meu inconsciente. Eu não consigo lembrar, mas eu tenho uma tristeza profunda na minha alma. Eu tenho uma história muito mal resolvida do meu ontem. E mesmo com o esquecimento do passado, mesmo com todas as experiências que a gestação promoveu, amortecendo as lembranças, o espírito pode renascer ainda com os ecos das tristezas que teve. E que tristezas são essas? Alguém que viveu a depressão no ontem. Teve uma vida de abandono, de sofrimento, de perdas, de uma série de mutilações emocionais e que promoveu nesse indivíduo uma dor muito profunda. Ou alguém que no mundo espiritual experienciou um sofrimento muito grande no mundo espiritual. Então, essa entidade, para que ela não fique lembrando do ontem, ela reencarna para, de certa maneira, apagar o ontem. Então, uma primeira experiência que poderia justificar uma pessoa já nascer com um processo depressivo seriam as experiências do ontem, tanto da encarnação passada, como do mundo espiritual antes do renascimento, em que o esquecimento do passado não foi completo. Situação número 2, não é do ontem, é do agora. Entidades perturbadoras profundamente odiosas que rondam essa criatura durante todo o processo reencarnatório, que estão conectadas a elas e que mesmo com a tentativa de desconectá-las durante a gestação, pelo esquecimento do passado, essas entidades não perderam a possibilidade de influenciar, de envolver esse indivíduo na sua leitura perturbadora de vida. Então, a criança, dentro do ventre da mãe, experienciando a perseguição de entidades. Isso não é para qualquer um, tá? Que a tendência é que o processo de desconexão promovido durante a gestação seja suficiente para que se desliguem as entidades obsessoras, porque ele para de transmitir por conta do adormecimento, então as entidades perdem contato. Mas vínculos muito profundos, por exemplo, os senhores da guerra, criaturas que desenvolveram ódio em milhões de pessoas, mesmo com o amortecimento da memória, ela não deixará de ter alguns que furam esse bloqueio para atingi-la e tentar promover um processo de perturbação espiritual. Então, essa seria uma segunda. A primeira, o passado. A segunda, o processo obsessivo. E uma terceira causa que pode gerar uma depressão desde o nascimento é a história presente que esse espírito esteja experienciando no lar que ele chega. Então, ele é fruto de uma relação agressiva, violenta, de abandono, de muita dor, de muito ódio. Então, o espírito está tentando retornar dentro de um lar profundamente perturbado, conflituado, e ele já é um espírito em si já complicado, ele já traz os seus conflitos, né? As suas fragilidades, aí de repente ele topa dentro de uma família onde existe violência doméstica, agressão, desamor, uma série de práticas extremamente negativas, um lar totalmente desequilibrado. Então essa criatura desenvolve um medo, meu Deus, eu vou reencarnar no meio dessa loucura, desse povo louco, como que eu vou sobreviver? Meu Deus, eu não quero, meu Deus, socorro, socorro. E isso pode desenvolver no espírito, mesmo considerando o adormecimento que a memória vai produzir,
a perturbação das energias que a família tem. Não é um problema que o espírito traz do passado, que o obsessor produziu nela, mas são os obsessores encarnados, a família encarnada, com a sua perturbação sem limite, acenando para esse espírito os imensos que ele poderá ter. E aí, a criatura que está tentando renascer na Terra, fruto de uma família em processo de perturbação, ela pode já renascer sequelada. Agora, essas três causas podem acontecer juntas. Eu sozinho já trago conflitos do passado, eu tenho processos obsessivos durante a gestação e caio numa família perturbada no presente, aumentando ainda muito mais a chance de eu renascer com problemas de perturbação. Isso, a depressão é do espírito, não é do corpo. Então, independente de ele estar vestido com um corpo de carne ou desvestido, ele está com essas questões mal resolvidas dentro dele, que estão se expressando na forma da depressão. Mas eu queria colocar só uma observação. Primeiro, criança com depressão, só com diagnóstico, tá, gente? Porque muitas vezes existem crianças que são mais quietas, que gostam de ficar sozinhas, né? Que não gostam de falar muito, e a gente já vai começando na família a querer diagnosticar. Então, primeiro, tomar esse cuidado para saber se é isso mesmo. Mas que é possível, é. Porque o espírito, vamos dizer que seja depressão, o espírito traz isso desde existências anteriores. A coisa mais importante aí, né? O Elahá, eu acho que colocou o essencial mesmo, né? Mais importante é que essa criança está renascendo num processo de cura. Ah, porque Sim. Meu filho nasceu deprimido. Graças a Deus, ele nasceu e nasceu com você, na sua família, porque essa alma traz uma dor, independente do motivo. Se é vítima, se é algoz, traz uma dor. É um filho de Deus que está numa proposta de cura das suas dores. E ele se deprime porque ele não consegue lidar com isso. Atitudes de desamor, em geral, causam esse vazio, causam essa depressão. Então, se ele está renascendo, junto com esse renascimento, vem uma proposta de vida, de reencontros, de experiências, de desafios, de investimento naquela família, de permitir que ele receba carinho e amor que há muito tempo talvez não receba em existências anteriores, de experienciar no lar proposta de fazer o bem, de amar, de perdoar, de compreender, que ele não teve em existências passadas, onde a coisa era muito dura, né? O homem tinha que ir para a guerra, tinha que lutar, tinha que brigar mesmo, andava na rua de espada ou de revólver depois, e isso era natural. Então, ele vem com uma nova proposta. Então, o importante é que ele seja amparado com terapia, com médico, com tudo que precisar. Que tenha o amparo da oração, do evangelho no lar, e se precisar, de um tratamento espiritual na casa espírita. Mas, principalmente, que tenha o amparo, que seja no homem de bem, no homem de valor, e que ele tenha a força suficiente para enfrentar as perrengas que vêm, os desafios que vêm, os reencontros com pessoas que estão vinculadas em experiências passadas a esse processo que causou o que hoje a gente chama de depressão, talvez para resolver, desatar os nós atados no passado. Então, o investimento nos nossos filhos, seja porque veio com depressão, veio com hiperatividade, veio extremamente saudável. Todos nós renascemos com um objetivo de crescer, e muitos, a maioria de nós, com o objetivo também, além de crescer, de se curar de alguma coisa do passado.